Bom dia na doce e maravilhosa paz do Senhor. Louvado seja o Senhor por esse dia tão maravilhoso que Ele nos concede, não é mesmo? Renovando sobre nós a sua bondade, a sua misericórdia, como diz lá o Salmo 23, né? Sua bondade e sua misericórdia nos segue para sempre. E é motivo de grande alegria despertar para mais um novo dia, não é mesmo? É, Você tem feito teus pedidos ao Senhor, você tem orado, tem buscado e você tem recebido, né, daquilo que você tem procurado do Senhor assim tão rapidamente? Ou geralmente demora um pouco? É sobre isso que nós vamos estar falando nessa pequena meditação no dia de hoje, né? Nossos pleitos, as nossas colocações, né, aquilo que nós buscamos do Senhor, oramos por uma situação, oramos por outra e ficamos esperando a resposta, né? E às vezes a resposta demora um pouco mais do que aquilo que nós tínhamos em mente. Primeiro que Deus não trabalha no nosso tempo, né? Deus trabalha no tempo dele. E segundo que se existe uma coisa que o Senhor trabalha na nossa vida, é a tal da paciência. Não é fácil não. É paciência, é preciso ter paciência. A palavra do Senhor diz lá no Salmo 40, o seguinte, ele diz assim, o salmista dizendo: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Esperei pacientemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Mas o enfoque aí está, eu não esperei com paciência. É preciso ter paciência. Paciência é fundamental. Entre o nosso pedido e a obtenção desse pedido, existe algo nesse meio aí que se chama paciência. Não é fácil, mas é preciso ser tratado. Outros textos que eu gostaria de estar citando aqui para você ver como que a palavra do Senhor reforça que nós precisamos ter essa paciência, uma paciência divina, uma paciência que ela produz, né, um efeito positivo dentro de nós. A impaciência, ela faz a gente tomar caminhos desesperados, a impaciência faz a gente acabar por permitir que coisas que não deveriam acontecer aconteçam por causa da impaciência. Então nós somos trabalhados todos os dias na paciência, né? E é algo que o Senhor fala muito na sua palavra acerca disso. Aqui, por exemplo, em Hebreus 6,15, ele diz assim: e assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Esperando com paciência, alcançou a promessa. A palavra Hebreus ali fala muito sobre a questão da fé, né? Então nós temos fé, nós oramos pedindo uma cura, pedindo uma libertação, pedindo um milagre, pedindo que aconteça algo miraculoso da parte do Senhor, e temos fé nesse pedido. E isso é divinamente inspirador, porque a palavra do Senhor diz, né? Pedir e dar-se-vos-á. Ocorre que entre nós pedimos e recebemos o que pedimos, está a paciência. E esse texto aqui ele está dizendo assim, esperando com paciência. Esperando com paciência. Ele alcançou a promessa. Aquilo que Deus havia prometido para ele. Percebe? Como é um agir de Deus, como faz parte do plano de Deus para as nossas vidas, para a vida do cristão, para a vida da cristã, a paciência. Nós estamos aí, né, vivendo uma época da impaciência, queremos as coisas muito rápido, queremos que aconteça assim, no estalar de dedo. Um outro texto que eu quero deixar para você meditar sobre isso é Romanos 8,25, diz assim: mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Então eu fico pensando assim, às vezes a gente ora por uma cura, né? E ora, e ora, e ora, e parece que aquilo não se resolve, e a gente fica pleiteando aquilo diante de Deus, né? E chega diante do Senhor e busca, e faz a nossa petição novamente, e dá a impressão que Deus não nos ouve.
Só que se você meditar aqui nesse texto de Romanos 8:25, diz: mas se esperamos o que não vemos, ou seja, nós não estamos vendo, não é algo palpável, não é algo que nós podemos mensurar, tocar, você entendeu? É uma negação dos 5 sentidos, na verdade, e isso é trabalhar pela fé, isso é viver pela fé. A palavra do Senhor diz: o meu justo vive pela fé, não por aquilo que ele vê. Então, se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Com paciência. Tá ela aqui de novo. Tá ela falando aqui: oh, ei, vocês têm que contar comigo para que a coisa aconteça. Vocês têm que contar comigo para que vocês, né, possam descansar. Porque aquilo que o Senhor prometeu virá. Mas no tempo dele, não no nosso. Percebe? A palavra do Senhor vai falando sobre paciência. Quando você faz a pesquisa sobre paciência na Bíblia, tanto no Velho Testamento quanto no Novo, você vai encontrar muito, mas muito mesmo texto que fala sobre isso. Escreve um outro texto que fala sobre a paciência, está lá em Tiago 1,3, diz assim: a prova da nossa fé opera a paciência. A prova da nossa fé opera a paciência. Então é como se Deus estivesse dizendo aqui para mim e para você, né? Olha, você tem fé para buscar algo diante do Senhor? Tenha a mesma fé para ter paciência. Percebe? Você tem fé, você vai lá, né? Dobra seus joelhos, busca algo do Senhor e faz aquela oração fervorosa, e você crê que Deus está ouvindo aquela oração. Amém? Glória a Deus por isso. E aí Deus fala assim, né? A prova da nossa fé opera a paciência. A paciência está ali, não tem jeito de desconectar ela, sabe? Do nosso viver cristão. Então é necessário atentar para isso. Sabe, quando a gente ministra, eu estou ministrando para você, ministrando para mim também. Muitas vezes nós nos encontramos na impaciência, isso aí não produz a ação de Deus nas nossas vidas. Pelo contrário, isso retarda. Eu vejo que Deus, ele quer, e isso fica bem nítido na Bíblia, ele quer ensinar algo para nós, enquanto nós não aprendemos. Outro dia eu estava até citando um caso para uma pessoa, fala assim: olha, se Deus ensina algo para você e você não aprende, é como se Deus falasse assim: vai lá para o fim da fila de novo. Aí te coloca lá no final da fila, aí você vem, passa por aquele negócio, naquela situação de novo, não aprendeu, volta lá para o fim da fila. É assim que Deus vai fazendo, porque Ele está trabalhando em nós. Ele diz: eu comecei uma boa obra em ti e eu vou terminar. Então essa obra faz parte, né? E uma das situações que é bem presente nessa obra aí, que nós analisamos à luz da palavra de Deus, é a paciência. Um outro texto, Tiago 5,7 diz: o lavrador espera com paciência para ver o fruto do seu trabalho. E no 5,11 tem algo que é bem conhecido nosso e que é comum se comentar no dia a dia, né? Diz assim: ouvistes a paciência de Jó e o fim que Deus lhe deu. E por falar em paciência de Jó, nós nos lembramos, né? E aqui eu quero já ir para o final da meditação. Nós nos lembramos daquilo que aconteceu entre Abraão e Deus, né? Que Deus teve um relacionamento com Abraão e Deus o abençoou e fez promessas para ele de que a descendência dele iria ser, né? Iria estar sobre toda a terra, ele iria ser como a areia do mar, como as estrelas dos céus. E ocorre que depois que Abraão teve a bênção de poder fazer com que a sua esposa engravidasse, né? Sara engravidasse, porque ela era estéril. Veja como é que Deus trabalha, né? Deus promete algo para uma pessoa, sendo que se você olhar pelos olhos meramente humanos, né, não faz sentido. Como é que Deus está prometendo que a descendência dele iria estar sobre toda a terra? Seria como a areia do mar, né? Ou como as estrelas dos céus, e ao mesmo tempo dava uma mulher estéril para ele. É assim que Deus trabalha. Bom, daí nasce Isaac. E Isaac, né? Certo dia, lógico, como é comum, ele vai e toma uma moça por sua esposa. O nome dela era Rebeca. E
percebe que ela também não engravida. Ora, aos nossos olhos parece que Deus está errando aí no negócio, né? A mentalidade de Deus, o pensamento de Deus está meio equivocado. Como é que Deus promete uma coisa? Primeiro a mulher estéril, agora a segunda mulher, que é do filho, né? Daquele que tinha recebido a promessa, é estéril também. E aí Isaac ora por sua mulher. Você quer ver? Está aqui no versículo, Gênesis 25, 20. Diz assim: Isaac era de 40 anos quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã Arã, irmã de Labão, o arameu. Note o 21. Gênesis 25, 21. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Olha que benção. Fala sério, né? Olha que maravilha. Isaac foi lá, né? Eu imagino que ele impôs a mão sobre a esposa dele e orou, e Deus operou a maravilha, e ela engravidou, e eles ficaram felizes na vida. Será que foi assim? Note, né, pelo texto, que aqui diz, né? Isaac orou ao Senhor, sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Dá a impressão que é tudo assim, né? No estalar de dedo. Mas, versículo 26. Gênesis 25, 26. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar. Nós sabemos da história, né? Esaú nasceu primeiro, mas Jacó nasceu ali agarrado ao seu calcanhar. Mas presta atenção no finalzinho do versículo. E era Isaac de 60 anos quando Rebeca deu à luz. Aqui no versículo 21 diz que ele tinha 40 anos. No versículo 26, quando os bebês nascem, ele tem 60 anos. Ou seja, é fácil fazer essa conta, né? Se ele orou, ela concebeu, o Senhor atendeu a sua oração, mas quando os garotos nasceram, tinha 60 anos, são 20 anos de diferença. 20 anos de diferença. O salmista diz: orei com paciência pelo Senhor, ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor e me atendeu quando eu pedi por socorro. Pedir por socorro ali é seus pleitos, né, que estão diante do Senhor. Então é preciso, Deus trabalha com a paciência. É algo que Deus não abre mão. E nós precisamos entender isso. E o quanto mais rápido atentamos para isso, tanto mais conseguimos, né, crescer no conhecimento e na graça. Então veja como que é importante nós estarmos diante do Senhor, fazendo os nossos pleitos. Mas você se lembra de uma oração que Jesus fez, né? E diz assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E a vontade do Senhor, ela, sem dúvida, ela vai se manifestar na nossa vida. Mas muitas vezes não no tempo que nós, no nosso tempo, né? Não, muitas vezes não no nosso tempo, mas no tempo do Senhor. Então você tem seus pleitos diante do Senhor, eu tenho certeza que tem, assim como eu tenho. Vamos permanecer pacientes do Senhor, esperar, né? Vamos ser perseverantes. Eu até coloquei aqui para mencionar, Pedro foi preso, né? E a igreja orava, perseverava em oração. E de repente, né, o anjo do Senhor vai lá e as portas são abertas de uma maneira miraculosa, mas havia uma oração ali perseverante, paciente pela vida de Pedro. Então, esse é tudo exemplo para que nós coloquemos em prática em nossa vida. Amém? Eu espero que você tenha sido abençoado por esta palavra e que Deus continue abençoando a tua vida, a tua casa, teu lar, tua família, em nome do Senhor Jesus. Amém?